A gente recebe Carlim Moura, ele que é vereador de Contagem, jornalista e pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Carlim, estava sumido aqui do Alerta Super, mas seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo Mendes. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Juju. Parabenizar aí você, Léo, por dar continuidade aqui ao programa Alerta Super. Nessa transição a gente ficou um pouco sumido mesmo. O nosso grande chefe, Ricardo Sapia, como se diz no popular, caiu pra cima, né? Hoje ele virou o chefe aqui comercial. Então, nessa transição, a gente teve um pouco afastado, mas sempre acompanhando pelas redes sociais. É um prazer imenso estar aqui. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes da Super FM. É isso. Infelizmente, assim, a última participação do Carlim é aqui no Alerta Super antes da eleição, porque cumprindo as normas da legislação eleitoral, 3 meses antes, colunistas e apresentadores, âncoras que vão ser candidatos devem deixar aí o posto nos seus respectivos programas na rádio e também na televisão, mas passando esse pleito, Carlim está mantido aqui conosco todas as semanas no Alerta Super. Então, fala sobre isso pra gente, Carlim, pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Por que você decidiu disponibilizar o seu nome para esse pleito deste ano? A cidade de Contagem, Léo, é uma das cidades mais importantes, tem o 3º maior colégio eleitoral, né? Hoje nós temos mais de 700 mil habitantes e mais de 400 mil eleitores. E qual é a situação do nosso município? A nossa deputada majoritária, né, que é atualmente a prefeita da cidade, a prefeita Marília Campos, ela que sempre foi a majoritária aqui no município. O segundo deputado que representava a cidade também, hoje é o vice-prefeito, que é o Ricardo Faria. Então, você tem hoje a cidade com uma sub-representação na Assembleia Legislativa. Então, nós compreendemos que é importante recompor essa representação na Assembleia Legislativa com eleição de deputados e deputadas que comprometidos com a cidade, conhecedores da cidade. Então, é nesse sentido que nós nos apresentamos como pré-candidato a deputado estadual para ocupar essa representação de Contagem na Assembleia Legislativa, prioritariamente, defendendo os interesses da cidade de Contagem, trazendo os recursos necessários para a cidade de Contagem. Além disso, né, eu que já tive a experiência de ser deputado estadual por 2 mandatos, conheço profundamente Minas Gerais e, obviamente, que como deputado, além da cidade de Contagem, vou defender os interesses de todos os mineiros e mineiras e de todos os municípios de Minas Gerais. É claro, assim, representa o Estado e a gente pensando muito, tenho dito isso aqui nos últimos dias, que a gente não tem como pensar Contagem como um território isolado, né? E talvez como deputado é muito mais fácil de solucionar problemas em relação ao transporte público, à saúde, porque a gente precisa pensar como região metropolitana, né, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma, Léo. E esse tema do transporte público coletivo será um tema prioritário na nossa pré-candidatura e, uma vez alcançado o mandato, também será um tema a ser trabalhado. Nós estamos vivendo um verdadeiro apagão no transporte público coletivo. Após a pandemia, o sistema de transporte público não voltou praticamente a funcionar, né? Já era ruim e voltou pior ainda. Especialmente aquele transporte intermunicipal. Você pega uma região metropolitana como Belo Horizonte, composta de 34 municípios, né? E onde a interligação desses municípios hoje é um verdadeiro suplício. Não existe. O trabalhador para sair de Betim para trabalhar em Belo Horizonte, ou de Belo Horizonte para trabalhar em Betim, de Contagem para ir para Sabará, de Contagem para ir para Nova Lima, é um suplício, é um martírio. E o transporte público não está dando conta. Nós temos que repensar as formas de transporte público e pensar especialmente a complementariedade do sistema de transporte, trazendo inclusive para o debate com mais firmeza a questão do transporte ferroviário. Para você ter uma ideia,
nos anos 60, a região metropolitana tinha 563 quilômetros de trilhos com trens urbanos circulando, carregando pessoas. Hoje, em 2022, nós temos apenas 28 quilômetros de trens circulando nos trilhos e os trilhos parados. Isso é um desperdício, isso é um despropósito. Dinheiro que já foi investido. Dinheiro que já foi, a infraestrutura de trilhos estão aí e uma ganância pelo monopólio do trilho só para carregar carga, e as pessoas ficam em segundo plano. Então nós precisamos colocar um dedo na ferida nessa questão do transporte público coletivo. A população não aguenta mais. E esse é um fórum, a Assembleia Legislativa é o espaço privilegiado para se fazer esse debate. Agora, fazer o debate e apresentar soluções para ontem. A população não aguenta mais esperar. E sem aquelas viagens, né? Nós não vamos mais aqui ter aquele sonho, porque o metrô vai resolver. Não, vamos começar pelo básico, né? Se a gente conseguir voltar, por exemplo, o trem suburbano, a gente já resolveu uma parte do problema. E aos poucos vamos melhorando, né? Fazer o subsídio ao transporte de ônibus, arrumar formas alternativas também de complementar o transporte. Então esse é um tema que nós, uma vez na nossa pré-candidatura, nós estamos debatendo muito, e uma vez na Assembleia, se for a vontade do povo e a vontade de Deus, a gente vai trabalhar muito esse tema. É preciso melhorar o transporte público coletivo das regiões metropolitanas e das grandes cidades de Minas Gerais. Carlinhos, você me corrija se eu fizer a conta errada aqui, porque a sua experiência na política é gigantesca, né? Para aquele ouvinte, espectador que ainda não o conhece tão bem, porque o que a gente sempre lembra é o Carlinhos vereador, é o Carlinhos ex-prefeito. Mas o Carlinhos já está no segundo mandato como vereador, já foi deputado estadual por 2 mandatos, ex-prefeito de Contagem e... Claro, nesse período todo, na sua trajetória, tem acertos, tem erros, mas agora você voltando para a Assembleia de Minas, Carlinhos, com muito mais experiência, com essa bagagem gigantesca, eu acredito que tem muito mais a contribuir, né? Sem dúvida nenhuma, Léo, a experiência a gente adquire no dia a dia, né? Como se diz, na quilometragem rodada. Eu fui eleito vereador em 2004 aqui na cidade de Contagem. Em 2006 fiz um mandato, 2 anos de mandato de vereador muito atuante, muito efetivo, com projetos importantes para a cidade, né? Trazendo melhorias com investimento na área da cultura, do esporte, né? Também fazendo a participação popular, e em 2006 fui eleito deputado estadual, 2010 fui reeleito deputado estadual, em 2012 eu fui eleito prefeito de Contagem, fiquei até 2016. Posteriormente, de 2016 a 2020, eu vivi 4 anos sabáticos, né? Dedicando lá à advocacia, retomando a atividade aqui na própria rádio. Isso vai cada dia mais aproximando a gente do povo. E acredito que essa experiência faz a gente ter aquele sentimento de que os problemas existem e a gente precisa resolver, né? O problema o mundo é como se fosse uma bola. Se o problema está aqui, o mundo gira, você não apresenta uma solução para ele, o mundo dá a volta, ele volta maior. Então a gestão pública, o poder político, ele precisa aprender resolver problema, ter mais resolutividade em resolver problema e acabar com uma coisa, Léo, que eu considero quase que uma doença crônica na política brasileira. Aquela coisa de que, às vezes, um gestor de plantão recebe o poder, aí o que o outro começou, o que recebeu o poder não dá continuidade. Isso traz um prejuízo enorme para a população. Uma obra pública não é do governo A ou do governo B. O funcionamento de uma estatal, de uma Copasa, de uma CEMIG, não é de um governo A ou de um governo B. A expansão do metrô não é de um governo A ou de um governo B. Cada governo tem que dar continuidade ao que foi feito e tem que agilizar a conclusão das entregas e das obras. Nós precisamos internalizar isso, independente de quem foi o nosso antecessor e independente de quem vai ser o nosso sucessor. Nós temos que governar para o povo e ter agilidade na conclusão das obras, porque a população sofre muito com as má gestão e sofre muito com obras paradas.
Carlin Moura, pré-candidato estadual do PSB, reforçando aqui e fazendo com firmeza essa defesa aí do transporte público para o nosso ouvinte espectador. Roberto? Olha só, eu achei que o Roberto queria fazer uma pergunta para o Carlin, que você fez sinal aí, Roberto. Carlin, a gente vai fazer o intervalo, a gente tem que chamar alguns vídeos aqui também de recortes do governador Romeu Zema, que deu uma entrevista espetacular hoje, exclusiva aqui para o Café com Política do Super N primeira edição. E eu quero que você diga para o nosso espectador como que está o seu apoio em relação a essa disputa ao governo estadual e que você também comente conosco aqui alguns trechos dessa entrevista do governador Romeu Zema. Você pode continuar e acompanhar conosco? Com o maior prazer, Léo. Estamos aqui para isso. Então vamos seguir em frente. Agora, o pré-candidato a deputado estadual pelo PSB, Carlin Moura, vereador de Contagem, continua aqui conosco. E hoje o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, participou do Café com Política no Super N primeira edição. Em meio à indefinição sobre quem será o vice na chapa de Zema, o governador afirmou que prefere que seja alguém de fora do Partido Novo. Ele fez acenos principalmente ao jornalista Eduardo Costa do Cidadania, mas também elogiou os demais nomes cotados, como Matheus Simões, Marcelo Aro e também Bilac Pinto. Vamos ouvir. Rodrigo, entra a minha vontade, sim. Todos esses nomes que você falou são nomes bons, são nomes de quem tem total condição de assumir o cargo, e nós vamos ter na balança duas questões. A questão da minha vontade, eu quero ter ao meu lado alguém em quem eu confie, alguém que tenha competência, capacidade, e preciso ter alguém que some politicamente e, se possível, eleitoralmente também. Então nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de política, de saber fazer política, e nós estamos fazendo de atrair votos. Então tudo isso é colocado na balança. É lógico que, se a parte política não avançar, um partido não quiser caminhar conosco, mesmo que seja o nosso principal pretendente, você acaba tendo esse caminho inviabilizado. Então acaba que as três questões têm de ser realmente consideradas, mas a minha avaliação realmente se tem uma reeleição, ele precisa ampliar o leque de aliança. Então ele sinaliza: eu preciso de um partido na coligação, e provavelmente está preocupado inclusive com partidos que tenha tempo de televisão, né? Partidos grandes que contribuam com o tempo de televisão para poder mostrar o que fez ou o que deixou de fazer. Então esse é a sinalização que o governador faz. E provavelmente a questão do fundo eleitoral não seja tão importante, porque o Novo já disse que não vai usar do fundo eleitoral. Então talvez o fundo eleitoral não. Mas hoje o fato principal é que o governador é isolado na Assembleia e dificilmente ele conseguiria um segundo mandato com esse grau de isolamento como foi o primeiro mandato. Como o Novo não quer usar o fundo eleitoral, isso dificulta até uma aliança, né? Porque o outro partido falou assim: vou coligar com você, mas vai usar só do meu fundo, não vai usar do fundo do Novo. Pode ser uma julgada, né? No uso do Novo, mas no uso meu, mas uso da minha esposa, que é milionária, né? Vai gerar esse atrito aí também. A gente segue em frente aqui com mais um trecho da entrevista do Zema. Para você que nos acompanha pela live, está em vídeo. O Zema também disse que é favorável à redução dos preços dos combustíveis, mas cobrou que o governo federal compense integralmente as perdas de estados e municípios com a arrecadação do ICMS. Não, é muito grave, porque não está claro como o governo federal, que é quem tem lucrado com esses aumentos, vai compensar os estados e principalmente os municípios. Nós temos municípios em Minas Gerais que, para poder conceder, dar uma assistência de saúde adequada, educação adequada, depende do ICMS. A minha grande preocupação é com os prefeitos, em primeiro lugar, e segundo, com o próprio estado, que tem uma situação financeira grave. Então, não está muito claro como será. Agora, eu sou favorável à redução de preço, desde que quem esteja lucrando com esse aumento de preço compense os municípios e estados que vão perder. Tá aí então o governador falando sobre ICMS, né?
Convenceu, Carlinhos? Esse é um problema que todos os 27 governadores vão viver, porque no fundo essa proposta do ICMS não passa de uma cortina de fumaça. É vestir um santo, desvestir um santo para vestir o outro. Não tem como você descapitalizar os estados, né, achando que vai resolver o problema do preço do combustível, né, sem uma devida compensação, e esconder o problema principal. O problema principal está na política de preço da Petrobras. Se não tiver a coragem de enfrentar a política de preço da Petrobras, o combustível não vai reduzir na bomba como precisa, no patamar que precisa para o consumidor. E não adianta querer colocar essa conta nas costas dos governadores, porque os governadores em final de mandato, eles vão ter que fechar suas contas. E eles tinham um planejamento da arrecadação. E tira da saúde da educação, né? Sem dúvida nenhuma. Então você cria uma saia justa para os governadores, que complica os governadores, aqueles que estão indo para a reeleição ou aqueles que estão tendo que passar para o seu sucessor, aqueles que já foram reeleitos. Então é uma cortina de fumaça. Se não enfrentar o problema da política de preço da Petrobras, não vai resolver o problema do preço alto da gasolina e do diesel na bomba de gasolina. Não adianta ficar trocando o presidente da estatal, né, Carlinhos? De forma alguma, tem que mudar a política de preço. Olha só, o Zema também comentou sobre a decisão de vetar percentuais extras para profissionais da saúde, educação e segurança. O governador de Minas disse que o estado não teria dinheiro para arcar com o aumento das despesas. O governador afirmou também que há amarras judiciais que impedem o pagamento do piso salarial integral para todos os professores, pois parte da categoria tem uma jornada de 24 horas semanais e recebe proporcionalmente. Foi uma alfinetada em sindicalistas e também nos deputados da Assembleia. Vamos assistir. Nós temos de separar o problema que você está dizendo aí em fatias, né? Nós temos de lembrar que nós estamos no ano eleitoral, num ano em que muitos sindicalistas, alguns parlamentares querem palanque. E para eles nada melhor no ano eleitoral do que ter holofote, do que ter o seu tempo aí de falar que tudo que o governo fez foi errado. Agora nós temos de lembrar quem recebia atrasado e quem colocou em dia. Foi o meu governo que colocou em dia. Eu assumi com o 13º de 2018 sem ser pago. Assumi, o funcionário público não tinha sequer data para receber o salário. Priorizamos a regularização da área de segurança, das forças de segurança. Logo depois regularizamos do pessoal da saúde, até que em agosto do ano passado passamos a pagar todos pontualmente. Qual o governo que está pagando a férias prêmio da educação? O governo passado ou o meu governo? O meu governo, pagando coisa de 8, 7, 6 anos passado. E qual governo deu reajuste geral? Depois de 12 anos sem nenhum reajuste geral. O meu governo também, 10%. Eu gostaria de ter dado 30, 40. As professoras merecem? Merecem. Os policiais merecem? Merecem. Agora, o que adianta eu dar o reajuste e não ter o dinheiro para pagar? Eu sou responsável. Eu já falei que eu farei o certo, independentemente disso gerar votos ou não. Agora, quem está dentro do governo sabe do compromisso nosso, inclusive o meu. Porque se tem um governador econômico, sou eu, que não moro em palácio, que não tenho aeronaves à disposição, que não tenho elevadores privativos. Eu não falo, eu dou o exemplo. E hoje o Estado avançou por esse motivo. Então, quero dizer aqui, não só para as forças de segurança, como para o pessoal da educação, da saúde, que tudo que tiver ao meu alcance será feito. Eu queria era ter dado 40%, queria que nós tivéssemos encontrado petróleo aqui em Minas Gerais para me dar 40% de reajuste, mas eu não posso brigar com a matemática. Quem ganha 3 mil... É isso, então a gente tem o Zema aí, né, Carlinhos? Tentando justificar porque não deu reajuste, porque não paga o piso dos professores, mas a gente tem que lembrar para o nosso ouvinte que no início do mandato, quem prometeu um reajuste de mais de 40% foi o próprio governador, e depois que ele descobriu que essa promessa nunca ia ser cumprida, né? Justamente, tá entre a cruz e a espada, né?
comprometeu com uma coisa, especialmente com o setor da segurança pública, e não teve a capacidade gerencial de entregar o que prometeu, né? E isso cria um constrangimento para o governo. E da mesma forma tem a questão do piso nacional dos professores, tem que ser cumprido, é lei, né? E aí não adianta dizer a situação é difícil. Nós temos tido exemplos muito positivos de municípios que estão cumprindo. Um exemplo desse é o aqui de Contagem. A prefeita do PT de Contagem, a Marília Campos, tem cumprido rigorosamente os compromissos com os servidores públicos, tem pago o piso salarial dos professores, pago o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia. Então, quando se tem gestão e compromisso com o servidor, você acha a solução. Então, o governador está meio complicado aí com os servidores públicos, porque ele comprometeu uma coisa e não deu conta de cumprir. Tá aí, ponto de vista de Carlim Moura, vereador de Contagem, ex-prefeito também contagense, pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Carlim, muito obrigado. Desejo sucesso aí na sua jornada, nessa campanha política para 2022, e a sua coluna, o seu espaço está garantido aqui toda semana no Alerta Super. Você vai, mas volta, viu? Independentemente, né, da eleição aí para a Assembleia. Eu que agradeço, Léo, né? Dia 30 de junho agora é o último dia, né? Que a gente tem que fazer o afastamento, mas fico muito feliz porque aqui na Super, no Jornal Super, no Jornal Tempo, é uma equipe de profissionais de primeira qualidade, né? O Alerta Super é sempre esse programa muito bem produzido e muito bem querido pela nossa população. Eu vou estar fora, mas ouvindo e presencialmente aqui em intenções, em contribuições. E quem sabe, né, após o dia 3 de outubro, a gente possa voltar, né, para continuar o nosso trabalho, quem sabe, com a graça de Deus, como deputado estadual aqui por Minas Gerais. Agradeço muito o carinho e a atenção de todos vocês e de todos os nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho da Super FM. E o Carlim não vai estar aqui nos microfones da Super, mas está nas redes sociais, está lá na Câmara. Então, só acompanhar Carlim Moura no Instagram, que está super atualizado, né? Carlim Moura. Carlim Moura lá no Instagram. Obrigado, Carlim. Um abraço.